Olá, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças negligenciadas, né? Como esse é um tema que é bastante extenso, tem muitas doenças para a gente falar e que são cobradas no vestibular. Então, eu resolvi, na verdade, fazer uma série de vídeos para vocês falando sobre esse assunto. Só que antes da gente começar a falar das doenças negligenciadas, é importante a gente esclarecer alguns conceitos, alguns termos que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Começando então pelo conceito de agente etiológico, tá? Sempre que a gente falar agente etiológico, a gente está falando sobre quem causa a doença. Então, quem é que vai ser o agente etiológico de uma doença? Vai ser um vírus, uma bactéria, um protozoário ou então um verme, tudo bem? Esses são os possíveis agentes etiológicos. Já quando a gente fala de vetor, nós estamos falando de quem transmite a doença, tudo bem? E aí tomem cuidado nessa parte, porque é muito fácil confundir agente etiológico com vetor. É o mais comum, na verdade, né? Por exemplo, quando a gente pergunta para uma pessoa, quem é que causa, quem é o agente etiológico da dengue? Aí a pessoa logo fala, é o mosquito Aedes aegypti. Só que o mosquito, ele não é o causador da dengue, né? Ele é o vetor da dengue. O mosquito, ele transmite o vírus da dengue. Mas o agente etiológico mesmo é o vírus, tudo bem? Então tomem cuidado, porque é muito fácil confundir esses dois termos. Lembrem, agente etiológico é quem causa a doença. Vai ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, um verme. Esses são os agentes etiológicos. Vetor é quem transmite a doença. E aí pode ser um mosquito, pode ser algum outro inseto, pode ser algum molusco e por aí vai, tá bom? Um outro termo que a gente vai falar aqui é o termo de hospedeiro definitivo, tá? Quem seria o hospedeiro definitivo em uma doença? Seria aquele hospedeiro onde o parasita ele consegue se reproduzir, onde o agente etiológico vai conseguir se reproduzir, tudo bem? Então, por exemplo, no caso da dengue, o vírus da dengue ele se reproduz no nosso corpo. Então, nós somos o hospedeiro definitivo desse vírus, tudo bem? Já o mosquito, no mosquito, esse vírus não consegue se reproduzir. Então, a gente vai dizer que o mosquito é o hospedeiro intermediário do mosquito da dengue, tudo bem? Então, o hospedeiro definitivo é quem permite a reprodução do agente etiológico. O hospedeiro intermediário é quem não permite a reprodução do agente etiológico. Por fim, a gente tem esse outro conceito, que é o conceito de prevenção, e o conceito de tratamento, que também é muito fácil das pessoas confundirem. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de alguma medida, alguma coisa que a gente toma antes da infecção acontecer. Ou para diminuir a chance dessa infecção acontecer, ou para diminuir a chance dessa infecção resultar em alguma coisa grave para você. Então a gente diz que são medidas de prevenção ou medidas de profilaxia, medidas profiláticas, tudo bem? Então acontece antes da infecção. Já o tratamento, a gente vai chamar de tratamento todas aquelas medidas que a gente toma depois que a infecção já aconteceu. Geralmente essas medidas de tratamento ou são para combater essa infecção ou são para combater os sintomas dessa infecção. Tudo bem? Bom, gente, então nesse primeiro vídeo é isso, tá? Eu quis só recapitular com vocês alguns conceitos básicos. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre diferença de vacina, soro. E mais para frente a gente também vai falar um pouco sobre as principais doenças cobradas no vestibular. Tudo bem?